Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a você que esteve aqui nos acompanhando desde o primeiro vídeo, onde estivemos a falar aqui sobre religião, fé, filosofia religiosa, esses temas que são de extrema importância, que parecem fugir das mesas dos debates. É com muito gosto e prazer que escolhemos abrir esse espaço aqui para falar desses assuntos para você. O nosso papel é partilhar convosco conhecimento sobre essas áreas de estudo. Afinal, nós só efetivamente aprendemos quando pegamos um conhecimento e começamos a partilhar com os outros. Nós sabemos que esses assuntos lhes interessam e, portanto, eu peço mais uma vez que nos sigam aqui, acompanhem o nosso raciocínio. São temas que influenciam as nossas vidas e fazem parte delas. No nosso primeiro vídeo estivemos a falar sobre a existência de Deus, da fé. Vimos que Deus não pode ser provado, Deus, um ser transcendental e imaterial, não pode ser provado, ele não é objeto, não pode ser verificado, ele está acima de qualquer forma de verificação humana, não pode ser laboratoriamente verificado, não pode ser testado. Deus não pode ser provado de jeito nenhum. Nós crentes temos que admitir isso. Não há como provar um ser transcendental com essas características imensas que estão acima da verificação humana. Mas ele pode ser enunciado. Nós enunciamos Deus. Através da sua palavra, da Bíblia Sagrada, nós podemos conhecer as características que Deus tem. E conhecendo as suas características, nós concluímos: Ele existe, Ele pode ser amado, Ele nos ama. Ou seja, Deus é um ser que, mesmo não dando suas formas, nem dando sua cara, Ele é aquele que está pronto para ser seguido, amado e está presente para cada um de nós. Cantemos salmos. O Senhor é grande e digno de muito louvor. A sua grandeza excede o nosso entendimento. Cada geração contará a seguinte o que tu tens feito, e todos proclamarão as tuas proezas. Eles falarão da tua glória e majestade, e eu cantarei os teus prodígios. Nós temos evidências claras da existência de Deus. Uma coisa é negar a sua existência por falta de provas, outra coisa é negar a sua existência por falta de evidências. Portanto, Deus existe. Esta é a maior verdade de todos os tempos. E a verdade, meu amigo, tem que ser anunciada. A verdade não pode ser negada. Imagine Deus não existir. Quanta coisa na história humana teria que ser mudada. Imagina que caos, que tragédia seria isso. E para aqueles que tomam posição de não acreditar em Deus por não haver provas, essa pessoa estará se contradizendo. Como essa pessoa alega não crer em Deus porque não haver provas, ele estará se contradizendo com suas próprias palavras, sabendo que ele mesmo não vai conseguir provar a veracidade da sua alegação. Claro, um descrente não pode provar que Deus não existe. Talvez seja compreensível a maneira como muitos dos não religiosos acabam tendo forte resistência à fé, à crença dos outros. Talvez seja por causa do mau testemunho de alguns, de muitos erros que são supostamente em nome de Deus. Isso pode ser compreensível a maneira como muitos acabam resistindo às religiões, acabando dizendo que as religiões são as mesmas coisas, são ilegítimas, muitas coisas do tipo. Mas devemos entender que não podemos tomar a parte como um todo. Devemos entender que as religiões são como torres de Babel. Muitos acabam por falar línguas desconhecidas, línguas diferentes, mas todos buscam o mesmo Deus. Todos querem, nesse ponto, falar a mesma língua. A convicção. Devemos ter tolerância, respeito pelas crenças dos outros e entender que o povo de Deus não está apenas vinculado a uma religião. O povo de Deus se encontra em qualquer denominações. Qualquer denominação tem sinceridade, tem pessoas sinceras que estão buscando o caminho correto para seguir a Deus. Falando mais da existência de Deus, existem três ramos, três caminhos que podem ser seguidos. Primeiro, falamos do teísmo
Ou seja, os crentes, o cristão que acredita em Deus, vem da palavra grega theos, theos que quer dizer Deus, teísmo, aquele que acredita em algum tipo de Deus, em um Deus único, pode ser um cristão, um muçulmano, um budista, e tudo isso são teísmo, aquele que acredita em Deus ou em qualquer forma de divindade. A segunda posição, temos o ateísmo. Ateísmo é o oposto do teísmo. Ateísmo, a da negação. O ateísmo, o ateu, aquele que nega categoricamente o ser Deus. Ele não acredita em qualquer forma de divindade. Para ele, Deus não existe. Temos a terceira posição, que é o agnosticismo. Agnóstico, que vem da palavra gnosis. Agnóstico, que significa não conhecimento sobre a existência de Deus, ele irá te responder: não se pode provar que Deus existe. Ou ele responderá: eu não sei. Ou seja, aquele que fica em dúvida entre sim ou não sobre a existência de Deus. Mas com esta sociedade secularizada, podemos classificar dois tipos de ateísmo. Isso é um assunto sério e delicado. Vamos classificar dois tipos de ateísmo. O primeiro ateísmo é o ateísmo teórico. O ateísmo teórico é aquele que diz Deus não existe e ponto final, acabou. O segundo ateísmo, esse é o mais delicado, talvez esse é o maior número, é o ateísmo prático. Aquele que diz crer em Deus, mas vive como que se ele não existisse. Como eu disse, isso é mais preocupante, é mais sério, mais delicado. Aquele que diz crer em Deus, mas não tira um tempo para saber mais sobre ele, não estuda a sua palavra, não frequenta nenhuma igreja, ou seja, aquele que acredita em Deus só por acreditar, aquele que crê em Deus por tradição, por achismos, é aquela pessoa que é ateu, mas diferente do primeiro, do ateu teórico, é um ateu prático. E falando mais sobre fé, a fé é uma coisa racional. A racionalidade da fé significa enunciar a fé sobre lógica. A fé e a razão andam de mãos dadas. Um crente convicto vai dizer: eu acredito em Deus, afastado dos crendices, aquele que acredita em qualquer coisa. Mas tem pessoas também que alegam que a fé somente é coisa de religião, mas isso não procede. Quando alguém diz, eu sou forte, eu sou capaz de fazer aquilo, o que isso é senão ter fé em si mesmo? Quando alguém pede um conselho para outra pessoa, quando alguém se sente que precisa de outra pessoa, o que isso é senão ter fé em outra pessoa? Viu que a fé não é somente coisas de religiões? Tem muitos mais exemplos que eu podia citar aqui. A fé, portanto, ela é racional, acompanhada de evidências que podem ser apresentadas. Dando exemplos sobre o racionalismo e a fé, temos homens, pessoas inteligentíssimas do passado que continuavam crendo em Deus, que eram cientistas, que eram racionais, lógicos, como Isaac Newton, o grande físico e matemático do século XVI. Temos Albert Einstein, do século XX também, que embora tivesse uma compreensão complexa sobre Deus, ele cria, pelo menos, cria em alguma forma de divindade. Nem por isso podemos dizer que ele era irracional, muito pelo contrário. Temos Blaise Pascal, filósofo e cientista do século XV. Temos muitos outros exemplos que eu poderia citar aqui. O astrônomo belga Georges Lemaitre, aquele que propôs a teoria de Big Bang, da grande explosão, ele era padre para ver que a fé pode ser uma coisa lógica, que a fé e a ciência podem andar de mão dadas. Georges Lemaitre, ele era um teólogo católico. Essa sociedade secularizada, cada um dizendo suas coisas, tendo suas próprias interpretações sobre Deus, fica difícil saber que tipo de Deus estamos seguindo. Será que é um Deus que acabamos por idealizar, um Deus que levamos em conta por achismos, acabamos atribuindo características que Deus não possui, há características que estão fora daquilo que a Bíblia Sagrada apresenta. E por isso que a melhor forma de
tentar conhecer esse Deus é começando lendo e estudando a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Esse é o maior meio. O próximo ponto que gostaríamos de avançar aqui é sobre a revelação de Deus. Veja que há pelo menos duas formas de Deus se revelar. Primeiro, pelo menos para os descrentes, temos a natureza. Alguém que, pelo menos, dizer não crer em Deus ou não ter nenhuma religião, pode conhecer por natureza a sua criação. Por exemplo, veja, você pode estar analisando um quadro de um grande pintor, mas que você não conhece o tal pintor. Analisando o quadro, você verá que aquele pintor tem gosto com as cores, tem um dom com a arte de pintura, mas o quadro não é insuficiente para revelar a você o verdadeiro caráter do pintor. Por exemplo, veja esse quadro que vai aparecer aqui na sua tela. Você pode deduzir que o autor desse quadro é um bom artista, gosta de cores, mas esse quadro é insuficiente para mostrar a você as verdadeiras características que o pintor tem. Ninguém ia supor que o autor desse quadro trata-se de um louco maníaco chamado Adolf Hitler. Sim, aquele responsável durante a Segunda Guerra Mundial por morte de mais de 6 milhões de judeus. Vendo a natureza como uma forma de revelação a Deus, vemos que a natureza por si só é insuficiente para mostrar os verdadeiros caráteres de Deus. E por isso precisamos de uma outra forma de revelação sobre Deus. É aí que entra a Bíblia Sagrada. Vamos deixar a própria Bíblia falar. Temos assim mais assegurada a mensagem anunciada pelos profetas. Fazem bem em prestar-lhe atenção, pois é como uma lâmpada que brilha num lugar escuro até que chegue o dia e que a estrela da manhã alumie os vossos corações. Mas saibam antes de tudo que ninguém pode interpretar por si mesmo uma profecia da Escritura, pois nunca uma profecia veio por iniciativa humana, mas porque certos homens, conduzidos pelo Espírito Santo, falaram da parte de Deus. Veja que homens santos falaram da parte de Deus, movidos por Ele. Esse livro é Deus falando conosco com sotaque humano. Veja mais sobre o poder desse livro. Sabes que elas podem dar-te a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir e educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer tudo o que é bom. Se aprofundarmos nesse livro, acabamos conhecendo o verdadeiro caráter de Deus, o nosso objetivo, o nosso propósito aqui, o que Deus quer conosco. Ou seja, acabamos, por esse livro, descobrir como efetivamente ter uma relação pura, lógica com Deus. Veja que a Bíblia é um livro que talvez seja o livro mais importante da humanidade. O livro que o maior presente dado pelo próprio Deus para a nossa compreensão. A compreensão da própria humanidade. A compreensão daquilo que Ele nos quer. Da compreensão das coisas que vêm dele, que nós humanos somos incapazes de compreendê-lo na sua totalidade. Pelo menos compreendemos uma pequena parte através desse livro, o presente dado por ele. E por isso, eu convido você, se você tem um exemplar da Bíblia, comece a abri-lo, a ver as lindas mensagens que esse livro contém. Esse livro é de especial relevância que, só lendo, você consegue ver o tamanho e significado que esse livro carrega. Uma mensagem especial para você, vindo diretamente de Deus.